nosso seminário. Pois, e o que é comunicação organizacional? A comunicação organizacional é toda aquela ação, atividade, estratégia que uma empresa, uma organização, seja ela privada ou pública, faz para falar com seus clientes, sejam aqueles internos, certo? Ou aqueles externos também, tá certo? E quando surgiu toda essa comunicação organizacional, certo? Com as empresas com desejo de querer falar com seus públicos internos. Então, foi naquela época, após o final da Guerra Fria, que as empresas verificaram que tinha necessidade de falar com o seu público. E no Brasil, com o jornalismo empresarial, com as empresas com esse mesmo interesse. E deu-se início, né, com a veiculação, também com o auge da automação, entregando revistas das empresas. Bom, existem alguns tipos de comunicação profissional que existem nas empresas. Temos a comunicação mercadológica, que é aquela comunicação que a empresa faz com o público externo para vender seu produto. A comunicação institucional, que é aquela comunicação que vai além da venda do produto, é aquela que muitas vezes tem empresas que têm site institucional que mostra realmente a organização como pelo um todo. Muitas empresas fazem ações sociais, por exemplo, e divulgam pelo seu site institucional. Então, aquela vai ser a comunicação institucional dela. Temos a comunicação interna, que é aquela comunicação que a empresa faz com os seus colaboradores e como uma subcomunicação dessa interna, temos a comunicação administrativa, que é a comunicação dos administradores da empresa fazem com seus colaboradores para transmitir aquela comunicação, os processos dentro da organização. Bom, e para que essa comunicação seja transmitida dentro né, de uma empresa, a gente tem os elementos da comunicação. Bom, como a imagem ali mostra, a gente tem uma simulação de uma comunicação, tá certo? E para que essa comunicação aconteça, a gente precisa de um emissor, que é aquela pessoa que vai transmitir a informação, a comunicação, o receptor, que é a pessoa que vai receber toda aquela comunicação, a mensagem, que será a informação em si, o meio, que é como aquela mensagem, certo? Chega até a pessoa, ou seja, a forma, o código é a linguagem, né, que o emissor vai utilizar para transmitir aquela informação. O ruído é tudo aquilo que pode interferir a interpretação do receptor e a resposta ou feedback, que vai ser a interpretação final do receptor. Então, na imagem, a gente pode ver que tem um chefe falando com um funcionário dizendo que ele vai ser promovido e no final ele entende que vai ser demitido. Ou seja, teve um ruído dessa comunicação, ou seja, ela não foi efetiva. E temos também as funções da comunicação, que é controle de comportamento, motivação, expressão emocional e a informação. A informação é aquela a comunicação que vai transmitir algo para as pessoas, os colaboradores ou, por exemplo, pessoas que vão comprar aquele produto. Que, no caso, os colaboradores interna, com a comunicação interna que seria transmitida. A expressão emocional, que é aquela comunicação que as pessoas fazem entre si, principalmente colaboradores, para expressar alguma coisa que eles estão sentindo, então aquilo vai ser uma comunicação para expressar a emoção. A motivação, que seria aquela comunicação que muitas vezes os chefes fazem com os colaboradores, por exemplo, em meio a uma reunião, para motivação na sua equipe.
E controle de comportamento é toda aquela comunicação que ela vai em si controlar os processos administrativos de uma empresa. Bom, então a comunicação ela para em si para uma empresa, para uma corporação, porque é ela que vai ajudar o bem-estar, o funcionamento e todo o processo dentro de uma empresa, seja ela com objetivo entre os colaboradores ou o seu público externo, certo? Para conseguir mais público, para vender sua marca e cada vez mais crescer dentro, né, e fora do mundo corporativo. Bom, boa tarde, galera. Me chamo Carlos e vou começar a falar agora um pouco sobre os conceitos da comunicação organizacional. Só para introduzir um pouco mais uma vez sobre o que é comunicação organizacional, o seu objetivo é otimizar relacionamentos, buscando a sintonia de interesse entre a empresa, o público interno e também o público externo. Esses conceitos vão ser divididos em quatro: institucional, interno, mercadológico e administrativo. Para começar, nós vamos falar primeiro da comunicação institucional, que é responsável pela criação e fortalecimento da identidade e imagem de uma organização. De certo modo, a comunicação institucional é muito importante, porque é a partir dela que é realizado o planejamento de toda a comunicação da empresa, definindo política e definindo também os objetivos da empresa. Além de definição de política e objetivos, também temos o desenvolvimento de projetos, a pesquisa de marca e também a pesquisa de clima, para saber como é que anda o clima da empresa. E o seu foco, como já diz no slide, é no público interno e também no público externo. A partir da comunicação institucional também conseguimos criar a missão, a visão e os valores da empresa, basicamente moldando como a gente quer ser visto e como o que vamos fazer para poder alcançar essa imagem, né? E, de certo modo, a empresa vai criar ações para promover o diálogo e a interação entre o público externo, interno e a empresa. Além de ações que promovam esse diálogo, a empresa também tem que estar inserida hoje, principalmente, na responsabilidade social. Eu citei a responsabilidade social porque acho que o atual ambiente que vivemos, a empresa que tem responsabilidade social, ela é diferenciada, porque ela está ali agindo com ética, agindo com transparência, oferecendo uma boa qualidade de vida ao seu colaborador, não está deixando ele desamparado, e também ela está diminuindo os impactos no meio ambiente. E isso, para a imagem, para a identidade de uma empresa, é muito, muito, muito favorável. E junto à responsabilidade social, eu também trouxe o marketing social, que ele vai andar junto com a responsabilidade social. Ela vai ser responsável por divulgar as ações da empresa. Ela vai promover causas sociais, eles vão propagar ideias e também vão ter atitudes socialmente conscientes. E é basicamente isso. Aqui temos também a comunicação institucional, a gente vê a missão, a visão e valores da Nestlé. E também eu posso citar que hoje eu trabalho no HNSN e a missão de lá, ela cativa muito o cliente, que é a excelência no cuidar das nossas famílias. Então, isso aí, ele mexe muito com a cabeça do cliente, porque ele não está cuidando, ele vai cuidar basicamente da sua família, ele não vai cuidar só de você. Eu acho que é uma boa maneira de promover a imagem. Agora vamos falar um pouco sobre a comunicação interna, que também também é presente na comunicação institucional. O objetivo dela é motivar, estimular, promover agentes e difundir os ideais da empresa para o público interno. E essa comunicação interna, ela vai ser muito favorável para poder engajar o colaborador dentro da empresa, certo? Ela vai alinhar os objetivos também da empresa com o colaborador. Vai melhorar o clima organizacional, ela vai aumentar a produtividade, como já disse no slide, vai aumentar a criatividade e
e vai acontecer por meio da valorização do colaborador, né? Pelo reconhecimento do colaborador. Porque um colaborador que está ali engajado, está motivado a trabalhar, ele vai com certeza produzir mais, ele vai ter mais criatividade, ele não vai querer sair, então também vai diminuir a taxa de rotatividade da empresa. Uma coisa muito importante que vem, que para poder essa comunicação interna acontecer é o endomarketing. Ele está totalmente interligado aí com a comunicação interna, que ele vai promover campanhas, ele vai buscar tornar a comunicação diferente do habitual, né? Porque antigamente tínhamos a comunicação que era hierárquica e hoje em dia não é tão assim. Então, o colaborador ele vai ser ouvido, vai ter transparência entre o coordenador e o colaborador e vai minimizar as fofocas dentro da empresa, já que a informação vai chegar concreta, vai chegar certa no seu objetivo e assim vai engajar cada vez mais a empresa junto com o colaborador. Além da comunicação interna, também vamos ter a mercadológica, que o objetivo dela é divulgar os produtos, posicionar a marca, aumentar as vendas e criar preferências, encurtando também os processos de compra. E quem vai estar totalmente responsável por essa área é o marketing. Ele vai criar formas para poder cada vez mais vender a imagem da empresa, certo? Ele vai criar propagandas, ele vai ter a publicidade e assim vai cada vez mais trazer clientes para ao redor da empresa, né? E também podemos citar o merchandising, que é basicamente a maneira adequada de expor e apresentar os produtos, buscando criar impulsos de compra na mente dos consumidores. E está aí uma comunicação muito importante também. E, por fim, temos a comunicação administrativa, que se iguala muito à comunicação interna, né? O objetivo é dar clareza aos processos e procedimentos dentro de uma empresa. A diferença é que vai ter características impositivas e disciplinares. E o exemplo é o código de conduta da empresa, né? Que todo colaborador vai ter que seguir, vai ter regras, vai ter manuais, vai ter normas, horários. Então, é basicamente como o colaborador vai ter que se portar. Essa comunicação vai ser pautada nisso. E é isso. E vamos para mais. Bom, meu nome é Nathan Torres e essa é a minha apresentação do trabalho de psicologia sobre comunicação organizacional. Como vocês podem ver no slide, a minha parte ficou sobre os teóricos da comunicação organizacional e também sobre a aplicação das teorias da comunicação organizacional. Bom, eu escolhi fazer primeiramente um parâmetro histórico e adiante eu vou explicar o porquê eu escolhi fazer isso no slide e tratar em si substancialmente sobre as questões, a questão dos teóricos em si da comunicação organizacional. Então, os estudos da comunicação organizacional são marcados, tomando como referência dois grandes períodos, de 1900, 1970 e 1970 até o presente momento. No período que se estende de 1900 a 1970, os diferentes conceitos e teorias desenvolvidos apoiaram-se fundamentalmente na doutrina retórica tradicional, na teoria das relações humanas e na teoria da gestão organizacional. Passando mais adiante, para Putman, Phillips e Schaffman, os recentes trabalhos de comunicação organizacional foram moldados pelo interesse na comunicação empresarial e industrial, dos anos 20 aos anos 50, e pela influência da Escola das Relações Humanas dos anos 50 até meados de 1970. Bom, até pelo segundo slide, dá para perceber que, na verdade, tudo é um processo. Então, a teoria da comunicação organizacional, ela não tem teóricos em si, substancialmente. Por quê? Porque ele é basicamente um sistema que foi se desenvolvendo e agremiando-se teorias em cima de teorias e aplicando-se teorias em cima de teorias até os dias de hoje e continua em constante atualização e observação, né? Porque a comunicação organizacional em si mesmo, na verdade, é uma junção de aspectos científicos, né, e de diversas fontes, antropologia, filosofia, sociologia e administração.
A gente pode, inclusive, pegar um grande nome brasileiro, que é Margarida Coach, que tratou sobre a comunicação institucional privada, a mercadológica, administrativa e etc. No entanto, é só mais uma, não retirando o mérito dela, mas é só mais uma que colaborou com a questão do agremiado de teorias das organizações. Então, em si, tratando de teóricos, nós vamos encontrar dezenas e talvez até centenas de teóricos, né? Tanto desenvolvendo a partir de outros teóricos, quanto criando suas próprias interpretações da administração. Partindo para a aplicação, eu coloquei aplicação e abordagem teórica, porque no caso da comunicação organizacional vão ser bem similares as duas coisas. Então, a partir de então, as abordagens teóricas centraram-se na teoria moderna ou empírica, na teoria naturalista e na teoria crítica. Então, temos aí a trindade moderna dos conceitos teóricos na questão da abordagem da comunicação organizacional. Teoria moderna, a teoria naturalista e a teoria crítica. Passando de uma por uma, lendo rapidamente. A teoria moderna ou empírica teve seus objetivos voltados para medição e controle. A ênfase estava no empirismo quantitativo. A organização era tida como uma realidade objetiva que poderia ser medida. Isto é, as organizações eram entidades racionais e instrumentais. Assim, a comunicação incorporava um viés utilitarista e instrumental. Na teoria moderna ou empírica, se a gente quiser se basear muito pelo que, inclusive, já foi estudado por nós até agora no curso, se associássemos a teoria administrativa de Taylor, ou seja, o Taylorismo, conseguiríamos enxergar basicamente a mesma coisa na questão de abordagem, uma abordagem mais rústica, né? Uma aplicação teórica mais rústica da comunicação organizacional. A teoria naturalista considera a realidade organizacional, considerava que a teoria da realidade organizacional era um fruto da construção social, isto é, historicamente construído, e se revelava a partir de uma verdade que estava fora dela. A organização vista como ideográfica assemelhava-se a um organismo e era representada através de imagens e percebida como um ente permeável em relação ao seu entorno. A comunicação é parte integrante da organização, no sentido de que a comunicação faz a organização, ou seja, é a condição necessária da organização. É basicamente um contexto de diálogo, né? Então, na teoria naturalista, nós vamos ter uma pegada um pouco mais sociológica, humanista, né? Muito parecido com teorias que trazem mais a questão da sociabilidade mesmo, a questão da troca de ideias e do diálogo. É uma abordagem realmente mais sociológica, mais humanista, mais centrada nos sentidos do ser humano. E, por último, nós vamos ter a teoria crítica. A teoria crítica surge no final dos anos 80. Alguns de seus pressupostos teóricos podem ser encontrados no materialismo dialético. A organização é vista sempre como uma arena de conflitos, um campo de batalha. É a realidade organizacional e o reflexo desses embates sendo considerado como um instrumento de dominação e opressão. A comunicação assume, assim, um papel de mecanismo de mascaramento das realidades materiais da organização. Enfatiza os aspectos ideológicos da comunicação, admitindo-a como causa de uma falsa consciência entre dirigentes e trabalhadores. É uma teoria um tanto caótica, é uma teoria um tanto observada a partir do ponto de vista de muito fatalismo, na minha opinião, a partir da opinião pessoal, mas em si é a teoria crítica. Também, na minha opinião, ela lembra muito práticas do Taylorismo, é muito rústica e muito dura. Pois bem, essa é a tríade dos conceitos da abordagem teórica da comunicação organizacional, e essa foi minha participação no seminário de psicologia. Oi, gente, meu nome é Raíra e eu fiquei com a conclusão de comunicação organizacional. Neste trabalho, nós abordamos a comunicação organizacional a partir de uma perspectiva histórica, que evidencia as dimensões técnicas, estratégicas e humanas apresentadas por Conche e complexas denominadas por Baldissera, como comunicada, comunicante e falada.
Então, nós concluímos que a comunicação organizacional passou a ocupar uma função muito importante e estratégica nos negócios, que é a de conectar e dialogar. Os colaboradores, eles desejam ter suas ideias e opiniões ouvidas, pois a comunicação precisa ser ágil e motivadora, acompanhando assim as ferramentas disponíveis, certo? Para trabalhar a tecnologia, disponível no seu dia a dia. A boa comunicação e o bom desempenho caminham juntos. Então, é muito importante que a organização gere causas nas quais as pessoas possam se identificar. A comunicação, ela tem que ser objetiva, clara e direta, para que todas as atividades possam ser bem feitas. A sociedade, conforme ela muda, a humanidade também muda. Então, a comunicação está sempre em evolução. É muito necessário e muito importante ter um plano de comunicação externa ou comunicação interna para que a empresa possa ter agilidade nas suas atividades e desempenhar um papel muito importante de credibilidade na empresa. Eu sou a Luana, do grupo 2, e eu vou falar um pouquinho sobre o conceito e uma pequena introdução sobre o que é assertividade e o que é ser assertivo. Bom, assertividade é uma palavra derivada do latim assertus, que significa afirmar, manter, clamar direitos sobre algo. E na língua portuguesa, a assertividade refere-se à capacidade da pessoa em dizer o que precisa ser dito, sem ser rude ou omisso em relação ao assunto em questão. E também a assertividade é a habilidade social de fazer a afirmação dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos, crenças, tudo de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto. Tudo isso também sem violar o direito do outro, das outras pessoas. E a assertividade na vida profissional e nas relações interpessoais é uma postura comportamental diante das pessoas e de situações cotidianas, né? E ser assertivo é ser firme, é ser direto, sem sentir ou causar constrangimento. É uma capacidade de se afirmar de maneira clara, objetiva e transparente e sem delongas. E também ser assertivo é uma atitude fundamental para as relações interpessoais positivas. Olá, bom dia. Meu nome é Diego e, dando prosseguimento à apresentação, dentro do tema da assertividade nas relações interpessoais, eu vou falar sobre o histórico, né, da mesma. Em modo geral, o tema assertividade, né, ele vai se originar, né, de fazer asserção, que no caso vai significar consolidar ou declarar com firmeza. Dentro de nosso contexto histórico contemporâneo, para se integrar na sociedade, um indivíduo vai ter que ter competências que vão lhe permitir, por exemplo, trabalhar em equipe, colaborar, negociar, controlar situações, resolver problemas e, por exemplo, se comunicar eficientemente. Dentro de todas essas competências, vai estar caracterizado o que irá se designar, né, como o comportamento assertivo. Na nossa sociedade atual, onde o conhecimento pode ser obtido com mais facilidade que no passado, e em decorrência da corrente globalização, vai se fazer necessário abrir contextos para o domínio assertivo, né? Vai se fazer necessário abrir os contextos para que a população saiba como vai estar inserida, né, no domínio assertivo. Já que os mesmos, com suas qualidades, que vão ser, por exemplo, a proatividade, poderão estar associados a um arquiteto
arquitetos do futuro, né? Os arquitetos da sociedade no futuro. E dentro da nossa sociedade atual, né? Dentro do que está ocorrendo atualmente no século XXI, a assertividade, né? Num contexto histórico, ela vai ser inserida como um processo, né? No caso, vão existir, sim, pessoas que já vão nascer assertivas e outras que vão desenvolver essa capacidade ao longo da vida, né? Melhorando como elas poderão desenvolver essa capacidade. Melhorando a compreensão dos outros, conhecendo melhor a si mesmo e desenvolvendo a consciência em grupo. As organizações buscam constantemente o crescimento no mercado. A busca pela competitividade se faz necessária pelas mudanças que ocorrem em um cenário de incertezas. A comunicação interpessoal e a assertividade na comunicação influenciam na capacidade da organização de enfrentar riscos e atingir os resultados desejados, que está ligado ao relacionamento favorável do ambiente organizacional. Podemos perceber que a assertividade na relação interpessoal no ambiente de trabalho pode impactar nos resultados da organização, pois o trabalho em equipe bem desenvolvido, através dos métodos de gestão eficaz, resulta no sucesso da organização, aumentando o desempenho e a motivação dos colaboradores. Assim, para solucionar os problemas que surgem, sugere-se que a discussão em equipe, através da comunicação eficaz, onde todos tenham acesso à informação necessárias, com transparência e clareza. O objetivo é fazer com que a equipe participe e opine, fortalecendo o trabalho e chegando ao bom desempenho das atividades, que resulta em melhoria para a organização e os funcionários. Falamos em assertividade nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, percebemos a cooperação, colaboração e envolvimento que acontece entre os colegas de trabalho, proporciona um ambiente de harmonia, aprendizado e troca de saberes, gerando conforto e satisfação pessoal, desempenhando com excelência a sua função, cada pessoa. Demonstrando a importância das pessoas para a organização, observa-se que no ambiente de trabalho as pessoas adquirem vários tipos de comportamento, que se desenvolvem a partir das tarefas realizadas, onde são despertados sentimentos como respeito, empatia, cooperação e laços de amizade, que refletem na interação entre os indivíduos que passam a maior parte do dia convivendo juntos. Isso gera vínculos que motivam os colaboradores e reagem de forma positiva, produtiva e eficaz. Diferente disso, os sentimentos despertados, quando são negativos, geram conflitos interpessoais, o que desfavorece o clima organizacional, impactando no ambiente de trabalho, no resultado e na harmonia de trabalho, comprometendo o trabalho em equipe. Assim, esses sentimentos gerados por comportamentos como intriga, falta de comunicação e falta de comprometimento e agressividade nas palavras influenciam nos indivíduos e refletem no grupo. Com isso, percebemos que as pessoas se preocupam com os relacionamentos no ambiente organizacional e que as atitudes afetam as atividades de trabalho em conjunto. Por isso, a importância da assertividade na vida pessoal. Todos nós temos a certeza de que a vida é uma escola e na qual aprendemos todos os dias, com os vários erros e acertos. Quando somos diferentes em pensamentos e ações, nos tornamos melhores seres humanos e melhores cidadãos na vida profissional e pessoal. Daniel, bom, eu vou ao banheiro, se alguém ligar, digo que estou com um cliente. Tudo certo. Alô?
Doutor Diego? Não, ele está no banheiro com o cliente. Eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, você mente e diz que eu estou com o cliente. Sem problema, doutor Diego, pode ir. Alô? Doutor Diego? Não, ele não está podendo falar não, que ele está com o cliente. Em breve eu peço para ele falar com você. Obrigado, tchau.